Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o raciocínio é a voz de Deus, a voz do Redentor, a voz do racional superior. Bira. Um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, para você que gosta de cultura. É sempre bom lembrar que o programa aqui é cultural. Programa do Terceiro Milênio, falando sobre os livros do Universo em Desencanto. O raciocínio é a voz de Deus, a voz do Redentor, a voz do racional superior. Essa máxima, que eu achei uma grande máxima, eu recebi essa mensagem de uma estudante de cultura racional. Aproveito para mandar um abraço para ela, Daniela, lá de São Paulo, faz caravana em São Paulo. Um abraço, claro, para todos os caravaneiros. Ela mandou essa mensagem para mim e eu falei, vai ser tema para o programa, o próximo programa Terceiro Milênio, vamos desenvolver esse assunto. Então, o raciocínio é a voz de Deus, a voz do Redentor, a voz do racional superior. O tema é em relação ao raciocínio, a importância que o autor da obra de cultura racional, que é um habitante do mundo racional, o racional superior, dá para o raciocínio, enfatizando com riquezas de detalhes que o principal objetivo do estudo dos livros Universo em Desencanto é o desenvolvimento do raciocínio. Cabe frisar que o autor, o racional superior, fala do raciocínio de uma maneira muito elevada, diferenciada no que diz respeito de como a humanidade entende o que é raciocinar. Não que a forma que foi dada ao significado da palavra raciocinar está ou estivesse errada. De forma alguma vamos aqui dizer isso ou que o autor diz isso. Dentro do contexto material, acredita-se que a palavra raciocínio tem origem no latim ratiocinatio, nos fazendo lembrar de cálculos, associando a palavra a cálculos matemáticos. É um processo articulador, usando a razão ou o pensamento lógico para compreender informações juntamente com as ideias que nos são apresentadas na vida civilizatória. Tendo a palavra raciocínio inúmeros significados, como matutar, meditar, pensar, ponderar, considerar, cogitar, discorrer, refletir e etc. e mais etc. A cultura racional dá uma origem bem acima dos condicionamentos materiais para a palavra raciocinar e prova sua importância no contexto cósmico, dando uma continuidade no que é realmente raciocinar, dando muitos significados positivos para a palavra raciocinar, aumentando a riqueza desta palavra, não compreendida no seu contexto relevante para o desenvolvimento da humanidade. E o mais importante, como fazer para desenvolver em sua totalidade esta parte valiosa do corpo e da vida e qual o êxito deste desenvolvimento. Também vamos ver a importância das palavras racional e raciocinar em analogia com o raciocínio. Vamos ver algumas anotações bem significativas se referindo a estas palavras que vêm de Deus, onde o autor do livro Universo em Desencanto define que está na palavra racional a força de Deus. Então, está na palavra racional o poder dos poderes, o Todo-Poderoso, que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior da nossa origem, e por ser superior se trata o racional superior. O raciocínio é um habitante do mundo racional materializado na forma de máquina do raciocínio. Representa o mundo racional, representa a divina providência e representa a voz suprema do mundo racional. É a voz do racional superior, é a voz do Redentor, é a voz da volta de todos para o mundo racional. O pensamento é elétrico, a imaginação é magnética e o raciocínio já é de outro polo diferente, é do mundo racional, é ligado a outra energia, a energia racional,
que provém do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, com o cultivo do conhecimento de cultura racional no cérebro humano, será desenvolvida a parte racional que era desconhecida e, por isso, fazíamos confusão do pensamento com o raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio é de origem do mundo racional, é o equilíbrio perfeito do ser humano, por ser de origem pura, consciente e positiva, o encontro com a verdadeira individualidade que se achava perdida dentro desta deformação racional, e se tornou um encanto, sempre em busca do encontro com a individualidade que era considerada ignorada. É um órgão que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua função. O raciocínio é muito diferente do pensamento elétrico e magnético, que é dos animais racionais livres pensadores. Então, o elétrico e magnético fazia uma desregulagem tal no ser humano que a pessoa ficava descompreendida de si mesma, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite. Vivia igualmente a um bicho, por estar sob a influência do irracional, que é o fluido elétrico e magnético, zangando com tudo, nervoso com tudo. Raciocinar é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o reino do absoluto. Pensar e imaginar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. No raciocínio está a voz racional, por o raciocínio ser um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E por isso, no raciocínio está a voz do mundo racional, está a voz suprema universal. A energia elétrica e magnética se materializou nesse aparelho elétrico e magnético, e a energia racional se materializou em máquina do raciocínio. O raciocínio representa o mundo racional na Terra, porque, por o raciocínio ser um habitante do mundo racional materializado, para ver que o raciocínio representa o mundo racional na Terra, e por o raciocínio ser um habitante do mundo racional materializado, esta é a causa de existir na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora, com o seu desenvolvimento, todos passarão a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. No seu desenvolvimento está a sua desmaterialização. O seu desenvolvimento é para a sua desmaterialização. E chegando assim à forma do habitante do mundo racional, voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. E por isso, no raciocínio está a voz do mundo racional, está a voz dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Está a voz do primeiro mundo, o mundo racional, para ver que no raciocínio está a voz suprema universal. O raciocínio é o vínculo que nos liga ao verdadeiro Deus, o racional superior. E os livros são, claro, Universo em Desencanto. Passo para os demais para as considerações. Muito obrigado. O que você comentou aí sobre o raciocínio, né? O racional superior fala no 103, a voz de Deus é a voz do raciocínio. A voz de Deus é a voz do raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O raciocínio supremo. Então isso quer dizer o quê? A cultura racional, ela foi feita para quê? Para desenvolver o raciocínio do ser humano. Por que para desenvolver o raciocínio? Porque a fase de pensamento terminou. Se a fase de pensamento terminou, você não encontra mais resposta nem solução para aquilo que você almeja na tua vida ou para a solução de problemas físicos, morais e financeiros. E a pessoa não encontrando a solução, ela fica num beco sem saída, Bira. Não fica?
E a pessoa pensa, não consegue achar a saída para que ela precisa, ela começa a ficar num beco sem saída. Do beco sem saída acontece o quê? O desequilíbrio, a explosão, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Ninguém encontra a solução para certas coisas, aí é um contra o outro, a explosão, as guerras, e aí já vai, aí a gente não precisa nem falar mais nada. Agora o racional superior diz assim, ó, os que passaram a se conhecer são todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, e nele está a saída deste mundo de matéria para fora, voltando todos para o seu verdadeiro mundo pelo desenvolvimento do raciocínio. A energia materializada sendo desenvolvida, se transformando pelo desenvolvimento para o seu verdadeiro estado natural de ser, puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ele diz assim, Bira, aqui, ó, a energia materializada, que é o raciocínio, sendo desenvolvida, se transformando pelo desenvolvimento para o seu verdadeiro estado natural. No desenvolver a energia racional que está materializada, vão se reunindo todas as virtudes. Aí a gente vai formar o nosso corpo de novo. Porque o que aconteceu? Por que nós viramos máquina do raciocínio? Porque nós perdemos as virtudes. Por isso que virou raciocínio, né? E ele desenvolvido, depois de desenvolvido, você tem que desmaterializar ele. O racional do Piro diz, no desenvolver a energia racional que está materializada, que é o habitante do mundo racional, vão se reunindo todas as virtudes perdidas pelo desenvolvimento feito pela energia racional. E essas virtudes vão se transformando desta deformação pelo desenvolvimento do raciocínio, formando o corpo de energia naturalmente, quer dizer, formando o corpo de energia naturalmente, quer dizer, você volta a ser racional, estudando a cultura racional, vai formar o teu corpo que você perdeu as virtudes. Pela transformação feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Quer dizer, com o desenvolvimento do raciocínio, você volta a ser puro, limpo e perfeito. É o que você falou aí, ó. O raciocínio é a voz de Deus. Quer dizer, a voz de Deus é a voz do raciocínio, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Deus é o raciocínio supremo a todos os raciocínios. Então, quem não estudar a cultura racional, Bira, o que acontece? Não desenvolve o raciocínio? Está perdido. O pensamento está perdido. Quem estudar a cultura racional está perdido. O pensamento é a voz do sofrimento. O raciocínio é que nos dá paz, amor e fraternidade, que é a nova fase da natureza, que é a fase racional. E desenvolvendo o raciocínio, a pessoa passa a se conhecer. E não se conhecendo, não tem como compreender o próximo. Por que não tem como compreender o próximo? Porque não se conhece a si. Como que vai conhecer o próximo? Como vai entender o próximo? Então a paz, o amor e a fraternidade universal, ela só poderá ser concretizada com o desenvolvimento do raciocínio de uma maneira universal. Tem que universalizar, e a natureza está trabalhando para isso. Por isso que está vendo esses transtornos, todas essas mudanças que estão ocorrendo no mundo. É claro que detalhes você vai conhecer no universo em desencanto. Então a voz do pensamento é a voz do sofrimento. E a voz do raciocínio é a voz da felicidade, nosso retorno para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aos demais? É verdade. É um assunto que é uma bola de neve, né? Tem muito o que falar sempre. O raciocínio matemático é o que está mais instalado dentro do artifício na cabeça dos pensadores, mas o maior matemático que teve, que só se dizia matemático, o físico Albert Einstein, ele dizia que a matemática, a metafísica e a mística eram os 3 M's maiores de tudo. E os 3 juntos davam a música, porque tudo no universo é música, é ritmo, é vibração, né? Então, o raciocínio puramente matemático, ele vai para um lado que vai na ponta da transcendência desse campo eletromagnético. Raciocínio clínico, né, a minha formação acadêmica, mas se é raciocínio clínico mesmo, que todo bom clínico mesmo, ele sempre inclui mente e corpo. Tudo é psicossomático. E aí entra essa parte que é espiritual, né? A OMS fala que saúde é o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Já faz tempo que ela inclui a palavra espiritual, que amplia o conceito, né? E raciocínio intuitivo, que é uma ponte de linguagem. Tem no prospecto do professor, as apreciações do professor Gaspar, cita até Bergson, né? Filosofia intuicionista de Bergson.
Intuição é diferente de intuito, né? Intuito é um objetivo material. A intuição é uma ligação com os invisíveis que acompanham a pessoa. Se for aliada à razão, porque o aparelho tem o conhecimento racional, não vai dar errado, vai dar certo, né? Então, o raciocínio é uma meditação, que é estado de não pensamento, né? Atual definição da neurociência, só que consciente, positivo e parte para a ação em estado de não pensamento, é diferente do pensador, né? Então tem vários graus de meditação, mas raciocínio é ligação cósmica, é ligação de cima, tem a orientação para tudo, e a primeira função de um aparelho racional sempre é ser um porta-voz. Porta-voz de quem? Porta-voz de Deus, porta-voz, né? E no primeiro da obra, primeira edição, página 224, ele fala que a clarividência assume a responsabilidade dos fatos, porque a pessoa não está sozinha, né? O raciocínio é ligação em cima e quem é de cima está junto para acertar tudo embaixo. E por último, uma música que em off a gente cantou aqui, que quem conhece é do Zito de Souza, né? É um grande estudante da cultura racional, já subiu tem um tempinho, e também foi compositor da Apoteose Racional, e a música é Zé. Zé, o pensador que lhe fez, não se conhecia, e por isso você não entendia o porquê da sua insensatez. Aí segue mais uma estrofezinha, ele: o raciocínio é a voz de Deus que está dentro de nós. Para ser compreendido, tem que ser desenvolvido, se tornando um porta-voz, fazendo o bem sem olhar a quem, neste mundo de pavor. É a lei da igualdade e da fraternidade, encarando o próximo com amor. É isso aí, o raciocínio é a voz de Deus. Cultura racional, universo em desencanto. Tudo, né, acrescentando aqui que a partir de hoje o Dr. Carlos vai deixar de ser médico e seguir a carreira de cantor, hein? Não precisa, ele pode fazer de tudo um pouco. Palavras do racional. A voz suprema, a tudo e a todos, a voz racional, a voz do fluido racional, vai entrar em todos os aparelhos elétricos e magnéticos que são os seres humanos, para conversar com todos, porque todos são de origem racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!